Hoje eu vou conversar com vocês sobre as 10 competências gerais da BNCC e nós vamos conversar especificamente sobre a competência 3, o repertório cultural. A gente já vem falando das competências aqui e você já sabe que uma competência é a mobilização de vários recursos para resolver uma situação, problema. Portanto, essa divisão é meramente didática. É impossível a gente trabalhar o repertório cultural desconectado do conhecimento, da ciência, da cultura. Então, a gente sabe que elas se interrelacionam durante todo o tempo. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o repertório cultural. E essa competência diz o seguinte: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Olha que interessante que a competência começa dizendo que a gente tem que levar o aluno a valorizar as outras culturas. Aí a gente já tem uma possibilidade, um olhar diferenciado. Estudar a cultura local, valorizar a cultura local, mas também aprender a se relacionar com as outras pessoas, com os outros povos, com as outras culturas. A gente já conversou sobre a competência do conhecimento, que a gente tem que oferecer oportunidades para o aluno se apropriar do conhecimento que já está socialmente construído e historicamente consolidado. A gente viu a importância de trabalhar o pensamento científico com crítica e com criatividade. Sem ciência, a gente realmente não consegue evoluir como ser humano, como nação. A gente deve fomentar o espírito da pesquisa, mas com crítica e com muita criatividade. E agora, a gente está falando que a gente precisa valorizar a cultura. O que é a cultura, gente? A cultura de um povo é a sua própria história. É a expressão da sua trajetória, aquilo que vai sendo passado, aquilo que vai sendo marcado. Cultura é identidade. A gente sabe que o Brasil é um país continental, é um país enorme. A gente tem o Sul, que tem uma cultura de influência europeia muito forte. A gente tem o Nordeste, que é todo festeiro. A gente tem lá no Norte, que tem também as suas festas, os seus ritos culturais. O Sudeste também. Eu sou mineira, eu moro em Belo Horizonte. E aqui em Minas, gente, todo mundo já sabe que mineiro tem nível de queijo no sangue. A gente fica com baixo de queijo no sangue, a gente vai lá, come 2 pães de queijo, resolve tudo, o nível de sangue sobe. Sabe por quê? Porque tem queijo no pão de queijo. Uma vez, deixa eu contar para vocês, eu fui no Sul, não vou falar a cidade, não vou falar o lugar para não expor, mas olha, eu fui no Sul, eu me hospedei num hotel, um hotel muito maravilhoso, e quando eu fui fazer a minha ficha na recepção e a menina viu que eu era de Minas, ela com todo orgulho, ela disse: olha só, o nosso carro-chefe aqui do hotel é o pão de queijo. A gente tem aqui um pão de queijo muito famoso, é famoso na cidade. E no café da manhã a gente tem um costume. Quando o nosso cliente chega para tomar café, a gente já pega aquele pão de queijo, já vai assando, já serve o pão de queijo quentinho para ele, porque a gente faz questão que ele tenha essa experiência do nosso pão de queijo, que é o carro-chefe. Gente, eu falei, eu tô no céu. Eu nem dormi de noite, só pensando no pão de queijo de manhã. Já acordei, já desci, já fui pro café, sentei. Na hora que veio o pão de queijo, eu já tive aquele primeiro choque inicial. Gente, eles põem o pão de queijo na forminha, igual empada. Como assim? O pão de queijo mineiro são as bolinhas que a gente faz conversando ali, é uma receita de família, sua mãe com a filha, com a avó, enrolando pão de queijo, é um momento de interação, é um momento ali na roça, aquele queijo que foi feito ali mesmo, e a gente tem todo o envolvimento emocional com aquela receita de família. E lá já começaram pondo na forminha, vem em forma de empada. Tudo bem, relevei, formato é apenas um detalhe. E aí, na hora que eu mordi o pão de queijo, gente, o pão de queijo não tinha queijo. Eu falei, como assim? Isso aqui é um biscoito de polvilho? Isso aqui não é
no pão de queijo, cadê o queijo? Isso é um perigo para o mineiro, gente, que tem nível de queijo no sangue. Vai que eu confiando naquele pão de queijo vai elevar meu nível de queijo. Então, olha só que eu conto essa história que é engraçada, mas que o pão de queijo mineiro é diferente. Existe toda uma cultura por trás da feitura dessa especiaria, dessa guloseima, dessa coisa maravilhosa que é o pão de queijo, dessa quitanda, que aqui a gente chama isso de quitanda. Para eles, era o grande referencial, era aquele hotel do pão de queijo. Depois eu fui investigar, é uma receita que a avó trouxe e que foi passando, mas com certeza que essa avó mineira ela não era. Então, é importante valorizar a cultura. Quando a gente vai trabalhar com os alunos, essa competência, ela serve para uma coisa muito importante, valorizar e respeitar o comportamento das pessoas. A nossa cultura diz muito sobre o nosso comportamento, sobre quem somos nós. E diz muito sobre a questão do que é valor para nós. A cultura é formada de valores que a gente vai construindo ao longo da vida. Tem história, tem memória, vai passando de geração a geração. Uma outra vez, que eu vou contar outro caso aqui, eu fui numa outra escola do Sul. E lá eles têm o costume forte de tomar o chimarrão. Mas o chimarrão para o sulista, ele não é apenas uma bebida. Ele é um momento de partilha, de comunhão, é cultural. Você pega aquele chimarrão, toma e você vai passando para outra pessoa. Quando você passa aquele chimarrão para outra pessoa no grupo, o que você está dizendo? O que está nas entrelinhas? Você é bem-vindo no nosso grupo. Você está incluído aqui, nós estamos partilhando. E eu, gente, eu não gosto de chimarrão, eu detesto chimarrão. E eu vi aquele chimarrão passando, se fosse hoje em tempos de pandemia, a gente até falaria, não, ninguém vai poder tomar, ninguém vai poder passar, eu teria esse álibi, mas não era a época ainda. Então, quando eles foram passando, eu falei, meu Deus, esse chimarrão vai chegar aqui em mim, como que eu vou fazer? E o chimarrão foi passando, e eu estava numa palestra, onde tinha uma coluna de pessoas aqui e uma coluna aqui. Eu estava aqui, o chimarrão passando, o que eu fiz? Eu passei para a coluna de cá, eu comecei a falar. Quando o chimarrão chegou na coluna de cá, eu passei para a coluna de cá e comecei a terminar na minha palestra, mas não teve jeito. Quando chegou na primeira fileira, a pessoa fez assim e me ofereceu o chimarrão. E eu entendi que se eu negasse, simplesmente dissesse eu não gosto, que isso seria extremamente ofensivo para aquele gesto de inclusão e de partilha que estava sendo feito comigo. Mas, gente, eu não aguento chimarrão, eu não gosto de chimarrão. O que eu falei? Eu falei, querida, eu tenho alergia, eu tenho fechamento de glote. Se eu tomar esse chimarrão, minha glote fecha na hora. Ela falou, então não toma não. Não ficou ofensivo, eu me livrei de tomar o chimarrão, mas perceba que para eles aquele foi um gesto de muito carinho. A gente tem que aprender sobre a cultura. E aí, para desenvolver essa competência, se você dá aula lá para a educação infantil, o que você pode fazer? Um projeto onde você peça aos alunos para conversar com os avós, com os parentes mais velhos, de quais as brincadeiras que eles faziam, que eles costumavam brincar lá na infância. Qual cidade que eles moravam, quais as brincadeiras daquela cidade, isso tudo diz sobre o quê? Sobre legados, sobre culturas. E que delícia conhecer as brincadeiras do outro, e que delícia conhecer a história do outro, para que a gente possa se encantar e valorizar o outro e construir identidade. Se os seus alunos são maiores, você pode falar para que eles pesquisem na cidade algum monumento que seja importante, por que aquilo é importante, e você pode pedir para que eles façam um diálogo com artes e que eles ressignifiquem aquele monumento. Se aquele monumento é uma igreja, por exemplo, como ele pintaria aquela igreja? De que forma? O que aquela cor tinha de sentido naquela época e o que a cor que você escolheu tem de sentido hoje? Não desprezar o passado, mas às vezes você usar o passado para olhar para o futuro. Mapear aquilo que é importante na cidade, que tem sentido, que conta a história
e ressignificar essa história de forma criativa. E se você trabalha lá no ensino médio, que tal conhecer também as culturas em relação às danças, danças típicas, festas típicas. Lá em cima, o ensino médio, os meninos gostam muito de corpo, gostam muito desse relacionamento com os outros, com as tribos, com os colegas. Que tal montar coreografias, pegar as danças típicas de várias localidades em diálogo com a localidade local e fazer ali uma nova coreografia para poder fazer uma interseção das culturas. O importante é o aluno ter contato, ter orgulho das suas raízes, valorizar quem ele é, porque a identidade, a gente vai ver que tem uma competência lá no fim do autoconhecimento, que ela é muito importante. Se eu não conheço as minhas raízes, se eu não conheço a minha história, se eu não amo a minha cidade, quem eu sou e onde eu nasci, dificilmente eu vou me aceitar como pessoa. Então, a cultura, ela fala de um povo, ela fala de uma trajetória, ela também traz sensibilidade, respeito e ela nos dá uma grande possibilidade de fazer múltiplos trabalhos para trabalhar a sensibilidade, para trabalhar o conhecimento, para trabalhar também a cultura. E aí, você tem alguma atividade que trabalha a competência da cultura de valorizar, conhecer, se relacionar com outras culturas e entender a sua própria? Partilha aqui com a gente para que a gente possa fazer essas atividades e para que a gente possa trabalhar muito e desenvolver a competência do repertório cultural com os nossos alunos. Se esse conteúdo fez sentido para você, partilha com alguém, manda para alguém e eu te vejo no próximo vídeo.